próximo painel será com o tema Se Essa Rua Fosse Minha. E, para compor esse painel, ele que vai moderar e convidar as nossas autoridades, os palestrantes, eu convido o Carlos Eduardo Lima Jorge, vice-presidente de infraestrutura da CEBIC, a quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado. Tá ligado, tá ligado. Alô. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar começando um painel com esse tema. E, de saída, eu quero chamar para compor aqui a nossa mesa. Primeiro, o presidente da CEBIC, colega e amigo Renato Correia. Por favor, Renato. A Cristiana Scorza, diretora do Departamento de Estruturação, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades. Cristiana. Marciban Barreto, conheci faz uma semana, já estou chamando de irmão. Presidente da CUFA, Central Única das Favelas. E corintiano também. Reinaldo Neto, analista sênior de mobilidade da WRI Brasil. E o colega Paulo Muniz, vice-presidente da CEBIC, região Centro-Oeste, e conselheiro do CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal. Vamos sentar? Bom, gente, se essa rua fosse minha, é uma frase aproveitada do cancioneiro popular, traz em uma de suas estrofes. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, só para o meu amor passar. Pois bem, a gente fez, com a devida licença poética, mudamos essa letra. Se essa rua fosse minha, eu garantiria segurança, saneamento, iluminação, transporte, pavimentação, acessibilidade, drenagem, coleta de lixo, áreas verdes e lazer para todos os cidadãos brasileiros passarem. Eu cometi uma falha, que era a engenheira Renata, representando o grupo CEBIC Jovem, sentadinha ali comigo aqui na frente. Renata, por favor. É esse o objetivo desse projeto da CEBIC, com a clareza de que essa tarefa não depende de um único responsável. Com certeza, ela só terá sucesso com a somatória de esforços da iniciativa privada, aqui representada pelo presidente da CEBIC, Renato Correia, pelo poder público, aqui representado pela Cristiana Scorza, do Ministério das Cidades, pela sociedade civil organizada, aqui representada pelo Marciban da CUFA, e pelo Paulo Muniz, do CODESE de Distrito Federal. O projeto teve início numa primeira reunião que eu tive a honra de fazer com o grupo de jovens da CEBIC, o CEBIC Jovem, sob a direção da Ana Cláudia Gomes, vice-presidente da área de responsabilidade social. Aí foi surpreendente e estimulante a forma como esses jovens entenderam o projeto e se dedicaram a desenvolvê-lo. Nós fizemos a instalação física, cenográfica da nossa rua, que está aí fora, vocês passaram, com os elementos possíveis, né, mas suficientes para provocar a reflexão de quem passa por essa rua. E hoje estamos aqui para expormos com transparência e sinceridade nossas ideias para que essa rua chegue aos 4 cantos do nosso Brasil continental. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, palestrantes, eu queria pedir para a Renata Valério Maciel, engenheira, representando, como eu disse, o grupo de jovens da CEBIC, dar uma palavrinha desse contato tão legal que a gente teve, Renata, por favor. Boa tarde a todos, pessoal.
Eu sou a Renata, da CEBIC Jovem, como o Carlos já mencionou. Eu estou aqui representando um time, né? Estou representando uma equipe formada por cerca de 15 jovens que estiveram envolvidos em desenvolver esse projeto. Tá? Quando o Carlos, né, presidente da Coinfra, chamou a gente para desenvolver, né, o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, ele trouxe uma ideia cheia de empolgação, né, entusiasmo, e levou a gente no mesmo caminho. Né? Então, a gente ficou super empolgado com o projeto. Né? Eu acho que fez até mais sentido participar da CEBIC, né, da CEBIC Jovem, porque a gente realmente percebeu que podia fazer alguma diferença. Na rua cenográfica, que vocês estão vendo aqui, não conseguimos trazer todos os elementos que gostaríamos de trazer para uma rua, né, de saneamento, vegetação, iluminação, segurança pública. Conseguimos trazer alguns. E, com base nisso, né, com base nesse projeto, a gente gostaria de instigar todo mundo a começar a pensar o que uma rua deveria ter. Como deveria ser a rua da minha casa? Eu acho que isso é o mais importante, que a gente consiga promover debates, né, reuniões como essas, para que realmente esse projeto possa gerar frutos de melhorias para o nosso país. Beleza, Renato. Não posso deixar de agradecer também, desde o primeiro instante, ao gestor, ao Hugo, gestor da CEBIC, e a Lídia, e a Carol, da Blood, que é a empresa que faz a instalação, que ajudaram a pensar cada detalhe dessa rua também. Eu quero deixar aqui o nosso agradecimento. Bom, nós vamos começar, Renato, ouvindo você. Desde que você assumiu a presidência da CEBIC, você tem reforçado um lema da entidade, que é: nossos clientes são as empresas construtoras, que só terão sucesso nos seus negócios se eles atenderem às necessidades dos cidadãos, gerando renda, emprego, contribuindo para a redução das desigualdades econômicas e sociais que ainda persistem no Brasil. Presidente Renato, como o projeto Se Essa Rua Fosse Minha se encaixa nesse lema que você tanto divulga aí para nós, da CEBIC? Bom, primeiro quero cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo. Boa tarde. Né? Cumprimentar Carlos Eduardo, nosso vice-presidente da Coinfra. E a CEBIC tem uma característica muito particular, que é o amor por aquilo que se faz, né, Carlos? E eu acho que você representa muito bem tua dedicação, seu compromisso, a sua responsabilidade com os projetos, né, da Coinfra, e isso reverbera dentro da CEBIC. E nós temos um time com esse nível de compromisso, então você pode ser aqui a nossa referência nesse caso. Eu queria cumprimentar também a Cristiana Scorza, obrigado por estar aqui conosco, né, da diretora do Departamento de Estruturação do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, o Marcivan Barreto, presidente da CUFA São Paulo, Central Única das Favelas, muito obrigado por estar aqui nesse momento tão importante para nós. O Reinaldo Neto, analista sênior de mobilidade. O Reinaldo, muito obrigado por você estar aqui. Paulo Muniz, nosso vice-presidente da região Centro-Oeste, conselheiro do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Estratégico do DF, e cumprimentar muito, de uma forma muito especial, a Renata, né, da nossa CEBIC Jovem. Eu percebi, Renata, que esse espírito de paixão pelo que faz, que comentava com o Carlos, já está inoculado em você e é terminal. Não tem mais jeito, isso não sai mais de você. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua liderança aí junto com o time. Um abraço a todos os 15 membros, né, do time, é isso, que participaram desse projeto inovador. A pergunta do Carlos é muito abrangente, mas eu queria dizer, Carlos, que eu tenho certeza que o projeto Se Essa Rua Fosse Minha será a marca da nossa gestão nesse mandato. Eu não tenho dúvida disso. É um legado importantíssimo que todo esse grupo que nós, juntos, nos colocamos à disposição da construção no Brasil,
desde 1º de julho de 2023. Eu acho que vai ficar um projeto muito importante, porque a gente estava conversando junto com o ministro Barroso, aqui, circulando pela rua, que a casa é muito importante, né? A habitação, ali onde você vive a sua vida, você estuda, você cuida dos seus filhos, você tem saúde. Mas o que é isso sem a infraestrutura? E essa rua é a primeira coisa que a gente encontra quando sai de casa, é a rua. E como é que a gente quer essa rua? Eu acho que você reverteu esse pensamento, né, trazendo aquela sensação de estar dentro de casa, ela precisa estar fora de casa. Né? A segurança, a acolhida, o acolhimento, o meu lazer, a minha vida está ali fora. E eu acho que se essa rua fosse minha, traz muito isso. E a gente vê um Brasil ainda muito castigado com a falta de habitação, mas se a gente colocar o olhar na infraestrutura, a falta de esgoto, a falta de arruamento, a falta de energia, é realmente uma carência que a rua vem chamar a atenção. E nisso, eu acho que, voltando para o conceito que a gente colocou lá na nossa gestão, do foco nas empresas, é porque nós todos, juntos, enxergamos que as empresas ajudam muito na solução, são ferramentas de entrega, porque tem que ter técnica, tem que ter tecnologia, tem que fazer com sustentabilidade, tem que fazer de forma organizada, e ninguém faz nada de forma organizada, sem um espírito empreendedor do empresário, sem ele organizar um grupo de trabalhadores motivados e pensando no cidadão, que é nosso cliente. Então, resumindo, eu quero te agradecer por ter tido essa brilhante ideia e ter montado esse exemplo aqui para a gente. Muito obrigado. Imagina, presidente. Obrigado. Obrigado por você ter já entendido e acolhido o projeto desde o primeiro momento que a gente se colocou, né? Eu acho que melhorar as condições de vida dos brasileiros, é claro, tem um papel muito importante, delegado ao poder público, né, à administração pública e tal, mas a gente tem a clareza que o papel da iniciativa privada também é importante e, principalmente, eu acho, da sociedade civil organizada. Nesse sentido, a CUFA, a Central Única das Favelas, tem sido uma voz que representa, eu acredito que 20 milhões de brasileiros hoje que vivem nas favelas, e é um termo que você me ensinou, não é só favela, Não. Não é só favela que chama, também são as comunidades. Perfeito, perfeito. Comunidades e favelas. 20 milhões de pessoas nós estamos falando. Era impossível pensar numa rua melhor sem trazer as favelas aqui para essa mesa, para esse painel. Então, eu convido o Marcivan a falar um pouquinho do trabalho de vocês e como você enxerga esse projeto dentro do que a CUFA vem fazendo, Marcivan. Mais uma vez, obrigado. Primeiro, boa tarde, né, a todos, a todas, a todos aqui presentes. Para a gente é uma honra, para a CUFA estar presente aqui. Foi uma grata surpresa, né, porque é isso, a gente tem, para quem não conhece, né, eu estou na condição de presidente da CUFA, tá, do Estado de São Paulo. Hoje a CUFA presente no Estado de São Paulo em 423 comunidades, 423 favelas, mas nós estamos em 5.000 favelas em todo o país e em 17 países. Na verdade, estamos em 5.000 favelas no Brasil e mais 17 países atuando. Né? A CUFA tem 25 anos de existência, em que num período em que a OMS pediu para as famílias ficarem em casa e manter distanciamento, a gente estava dentro das favelas atuando. Nós estamos falando de uma população de 20 milhões de brasileiros que vivem em territórios de favela e que esses 20 milhões de brasileiros, eles mobilizam mais de 200 bilhões de reais por ano. Então nós estamos falando de um país chamado favela, que o PIB das favelas é mais alto do que o Paraguai e o Uruguai juntos. Então as favelas, elas não são carentes, as favelas são potentes. Carência é o morador que mora em condição de rua, que depende do poder público, depende de ajuda para sobreviver.
A pessoa que mora na comunidade, que mora na favela, a mulher da favela, principalmente a empreendedora, ela consome, ela usa produtos de marca, ela se veste bem. Então a favela consome, a favela também paga impostos. E o nosso grande papel da CUFA nessa mobilização é além do assistencialismo. A gente sabe que ainda existe 30 milhões de brasileiros vivendo na linha da fome. E que a gente entende que a gente precisa atender esses brasileiros. Mas não só no assistencialismo, a gente precisa levar oportunidade para esses brasileiros. Então o que a CUFA faz é exatamente como que o presidente falou. Muito obrigado. É além do alimento. As empresas não conseguem doar o ano inteiro. A gente não consegue no assistencialismo do ano inteiro. Então, quando você dá assistencialismo, mas você dá a condição para essa mãe, para esse cara da comunidade, que é levar políticas públicas, que eu sempre falo, o poder público, o governador, o prefeito, ele foi eleito pela maioria da população. Que ele tem a obrigação de levar políticas públicas, mas infelizmente a favela não se enxerga. A favela não se enxerga no Parque do Ibirapuera. E existe na Constituição um direito de vir a gente ter territórios. Então, o trabalho que a gente faz é isso, é de conversar com as grandes empresas, com grandes multinacionais e aproximar essas empresas das comunidades. Eu sempre falo, Carlos, que quando você aproxima as empresas da favela ou a favela das empresas, você está impactando uma série de coisas, principalmente na saúde dessas famílias que se deslocam às vezes 3 horas, 4 horas para chegar perto das empresas. Às vezes o poder público constrói um Singapura, uma casa lá em Ferraz de Vasconcelos e leva a população para lá. E aí eu chego na rua. Poxa, é tão importante quando você mora na sua comunidade, independente da condição que você está, mas ali você tem vizinhos, você tem a escola próxima. Então, por que não pensar em políticas públicas para manter o morador ali? Ao invés de tirar ele dali e levar a quilômetros, por que não dialogar com as empresas e que as empresas locais contratem pessoas daquele lugar? Eu tenho empresa no bairro do Ipiranga, que é onde eu moro, na favela de Heliópolis, que tem pessoas trabalhando de Guarulhos. Então vamos dialogar com as empresas de Guarulhos para que elas contratem essas pessoas lá ou vice-versa. E falando de rua, falar de rua... Em 5 mil comunidades, que são ruas distintas de várias formas, em várias comunidades, eu acho que a primeira parte é a segurança. Se eu tivesse uma rua, primeiro eu queria segurança, porque com segurança eu transformo essa rua. Com segurança, com beleza, a gente dá acessibilidade. Eu vi o Carlos falando, muito bacana, de várias ações que a rua, de saneamento, de esgoto, de iluminação, essa é a luta nossa eterna. Eu moro em uma comunidade, numa favela, que a mãe da favela, que mora na parte de cima do barraco, ela só pode colocar água na casa dela à noite. Então ela tem que encher um galão de água para lavar a roupa no dia seguinte, para cozinhar, para os filhos beber, porque durante o dia não sobe água na rua dela. Então, como a gente pensar num projeto que a gente... Em São Paulo, eu estou falando de uma realidade de São Paulo, pessoal, de Heliópolis. Convido a vocês aí no trecho, e olha que Heliópolis está a 12 minutos do centro. A gente fala que Heliópolis é uma favela urbanizada. Mas se você for para o fundão da Zona Leste, para Ferraz de Vasconcelos, se você for para Guaianazes, o estigma de vida das pessoas, as pessoas não têm nem perspectiva de vida. E a rua onde você mora, você transforma. Você imagina o quanto que é importante para um morador ter uma rua, ter um nome no CEP dele, ter o CPF dele numa conta de água, de luz. Isso traz dignidade. Você poder chegar num banco e poder pegar um empréstimo e falar, olha, eu moro numa rua da comunidade. Eu não estou falando de favela, eu estou falando de periferia, de ruas que a gente não tem acesso. Na comunidade, para você entrar um carro de PCD, para pegar uma criança, porque também tem, pessoal, lá na favela também tem PCD, tem crianças com síndrome de Down, tem crianças que têm um acesso de um ônibus, tem pessoas que querem pegar um carro de aplicativo. Para vocês terem uma ideia, em Heliópolis é a única favela do mundo que tem sinal 100% desbloqueado da Uber. Convido a vocês a entrar nas redes e entender. E a gente explicou para a Uber, fizemos a Uber entender o quanto que era importante ela investir naquela favela. Nós estamos falando de uma favela que tem 200 mil habitantes, que tem 1 milhão de metros quadrados. Então, como pensar a acessibilidade dessas famílias? Como pensar no acesso para que essas famílias tenham a dignidade, o direito de ir e vir? Então, a gente pensa numa rua que tenha tudo isso que você tem, mas que tenha muita alegria, que tenha muita segurança, principalmente essas políticas públicas, mas também que a gente tenha acesso de lazer.
as comunidades, as favelas, se fala muito em baile funks, mas por quê? Porque os jovens não têm aonde se expressar. Então eu acho que quando você pensa com políticas públicas, principalmente com as empresas, e leva as empresas para esses territórios, é para pensar o que fazer nessa rua. Essa rua precisa de uma creche, ou essa rua precisa de um posto policial? Essa rua ela precisa de uma acessibilidade para PCD, para cadeirante, ou essa rua precisa de passar um micro-ônibus para que essa família não tenha que andar 1 quilômetro para pegar um ônibus? Então, o que eu convido vocês, as empresas, as indústrias, aqui está todo mundo, são vários pensadores. Então, pensar nessa forma das comunidades, pensar com esse olhar humano para as comunidades, porque lá tem pessoas que se mobilizam, tem talentos, tem engenheiros. Eu mostrei uma foto agora para ela ali, de uma rua, que eu até brinquei, que eu falei que era uma casa por andar, porque o cara fez no bequinho. E ele fez no bequinho e fez uma obra que ele arrumou a rua, ele asfaltou aquele beco, fez um saneamento básico, e o cano é muito engraçado, ele fez um sistema de drenagem de esgoto, que passa na beirada de que cada vizinho tem que tomar conta do cano para o outro não quebrar, para não ir rede de esgoto para dentro da sua casa. Então, isso é engenhosidade. A gente luta com o que a gente tem. Então, nós não temos engenheiros formados. Então, também que pense, por que não formar engenheiros, arquitetos das comunidades, para que eles pensem de que forma tem uma acessibilidade melhor. Então, assim, eu fico muito grato, muito feliz da CUFA poder estar participando de um evento tão grandioso como esse. Como eu falei, a gente está em 5 mil favelas, está em 17 países, mas que a gente precisa muito do poder público, precisa muito das indústrias, né? Aqui está o SESI, está o SENAC, que são parceiros que já investem na CUFA, que já faz trabalhos muito bacanas com a CUFA, e eu convido vocês, todos vocês, para que conheçam um pouco do nosso trabalho e que venham junto em pensar em uma cidade mais justa ou numa rua mais igualitária para todos. É isso. Muito obrigado. Tranquilo, mas eu resumo tua fala com... Está até passando de novo agora. Brasil, mostra a sua cara, Brasil. É isso mesmo. E quando a gente fala em sociedade civil organizada, a CEBIC, dentro do projeto, que já vem desenvolvendo, né, Paulo, tem feito um trabalho muito legal dentro dos conselhos de desenvolvimento econômico e social, enorme. Depois você repete aí, Paulo, para mim. Trouxemos aqui o vice-presidente da CEBIC, mas que preside o CODESE, esse Conselho do Distrito Federal. É um trabalho feito com a sociedade para orientar políticas públicas. Então, eu queria ouvir o Paulo um pouquinho da sua experiência e trazer um pouco o que é o CODESE para nós, por favor. Boa tarde, presidente Renato. Boa tarde, Carlos Eduardo. Cumprimentando os dois, eu cumprimento toda essa frente aqui e quero cumprimentar todos. É um prazer muito grande estar aqui discutindo esse tema, né? Porque é uma preocupação realmente muito grande da sociedade como um todo. O nosso ex-presidente da CEBIC, o Zé Carlos, está aqui presente. Em 2012, né, Zé Carlos, você criou o projeto Futuro da Minha Cidade, e a gente vem difundindo isso para os diversos Sinduscons, ADEMs e associações pelo Brasil afora, e provocado pelo Renato, que fundou o CODESE de Goiânia. Em 2017, nós fundamos lá o CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal. Foi um passo da iniciativa privada, mas com a sociedade civil organizada conosco. Nós temos lá mais de 250 voluntários e temos mais de 100 entidades e empresas trabalhando nesse tema. Nós, lá em 2018, fizemos o primeiro projeto DF que a gente quer, 2018-2030, e exatamente preocupado com a qualidade de vida, com o desenvolvimento do Distrito Federal, que nós passamos uma dificuldade muito grande, depois de alguns escândalos que vários dos senhores conhecem, e toda a sociedade, todo o setor produtivo vivia um caos muito grande. Nós, então, fizemos esse projeto, apresentamos aos governadores, candidatos. Lá é um caso sui generis, porque lá é uma cidade-estado, Distrito Federal,
então nós lá tratamos com o governador, e numa sabatina para os 10 candidatos de 1h40, nós apresentamos o nosso projeto de metas e ações, todos eles muito engajados, e no final nós pegamos um compromisso de cada um para que aplicasse o nosso projeto. E, para nossa grata surpresa, o governador Ibanez foi eleito e nos deu toda a abertura, participamos efetivamente da transição do governo, e de lá para cá nós temos tido um acompanhamento muito forte das nossas metas e ações. Recentemente, no último pleito governamental, nós também fizemos uma sabatina com todos os candidatos e entregamos um projeto mais completo, em parceria com a Macroplan. E esse projeto hoje, 92% do projeto está no plano de governo do atual governo. Nós fazemos reuniões a cada 6 meses com o governador e com todos os secretários, fazendo acompanhamento em todos os setores. Nós temos vários eixos, várias câmaras, Câmara de Saúde, Educação, Desenvolvimento Urbano, Segurança. E por quê? Para exatamente a sociedade civil poder levar os seus pleitos, pautar as suas necessidades. E isso a gente tem conseguido com êxito. Nessas reuniões que temos tido, a gente faz um acompanhamento de evolução de cada setor, da saúde, especialmente no desenvolvimento urbano, que nós estamos aqui tratando, se essa rua fosse minha. É muito importante a gente lembrar que as ruas são como as veias do nosso corpo. Elas é que dão a mobilidade da cidade, que a gente poder trafegar, poder transitar, né? Nós temos um problema muito grave. 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência e precisa de uma rua acessível. E, no entanto, só 4% das ruas do Brasil são acessíveis, presidente. É muito grave isso. Esse problema da acessibilidade, nós lá no Distrito Federal já estamos engajados há muito tempo. Quando nós fizemos o Código de Obras de 98, nós já criamos os apartamentos acessíveis. Muitos incorporadores assustaram, mas hoje os empreendimentos desenvolvidos por nós, incorporadores, sou incorporador lá há muitos anos, por nós, incorporadores, são os mais acessíveis e que mais dão condições de qualidade de vida para os nossos clientes. Então, isso já é uma preocupação que a gente vem tendo há muito tempo. Mas, se a gente lembrar que a rua é um fator de integração social e que essa inclusão social das pessoas de todas as faixas etárias acontecem na rua, quem é que não jogou bola aí, os mais antigos, né? Né, Celso? Jogamos bola na rua, né? Então, é sempre o lugar que a gente precisa estar convivendo com a sociedade. E, como foi dito, nós precisamos ter mais segurança nessa rua, precisamos ter melhor iluminação. O fato da infraestrutura, a gente vê hoje alguns empreendimentos sendo desenvolvidos com uma galeria onde você passa toda a infraestrutura, ela é acessível para poder dar manutenção a qualquer momento. Então, isso é muito importante. Tem o fator da arborização, porque a árvore ela é realmente o alimentador do lençol freático, é ela que proporciona a infiltração das águas. Na medida que a gente vai impermeabilizando a cidade, né, nós precisamos de muitas árvores. Claro que precisam de dar manutenção, acompanhamento, as árvores envelhecem, precisam ser substituídas, inclusive, mas é muito importante que a gente tenha uma arborização correta, bem planejada, né, inclusive com determinados tipos de árvores, porque umas destroem o passeio, né? Então, isso tudo eu acho extremamente importante nessa discussão que nós estamos tendo hoje, porque
A rua, como já disse antes, é o fator de integração da sociedade. Então, presidente, acho que bom ter essa posição sua de assumir essa bandeira e que nós possamos, com a gente ver o grau de desenvolvimento de uma sociedade pelos passeios que nós encontramos pelo mundo. Você vê que aquela comunidade é desenvolvida quando você vê os passeios bem construídos, não tem fácil acessibilidade, é uma rua organizada. Isso é que mostra o quanto aquela sociedade está desenvolvida. Parabéns por essa iniciativa, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Parabéns aí. Parabéns pelo seu trabalho, que a gente acompanha ali no CODESE, realmente excepcional. E a gente, falando dessa questão de ruas, né? Eu moro em São Paulo, e não faz muito tempo, né, Mercival, que uma chuva mais forte provocava problemas graves nas periferias. Hoje, uma chuva forte em São Paulo, você vê carro boiando nos jardins. Interrupção de energia elétrica por 2 dias nos bairros mais nobres de São Paulo. Deixou de ser, entre aspas, um privilégio das favelas ou das periferias. Isso está no centro da cidade. E eu queria... aliás, eu até me inspirei muito num trabalho sensacional que a WRI Brasil desenvolveu, chamado Ruas Completas no Brasil, né, que faz parte de um programa maior da WRI, e no prefácio desse trabalho, o Luiz Antônio Lindau, que é o diretor do Programa das Cidades do WRI, ele afirma no prefácio: ruas tornam-se completas à medida que cumprem seu papel enquanto espaços de mobilidade, mas também de convívio. Achei perfeita essa frase. Reinaldo, fala um pouquinho do WRI Brasil e desse trabalho aqui que inspirou a gente até a chegar até aqui nesse painel. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar o presidente Renato, Carlos Eduardo, obrigado pelo convite, também cumprimentar a Renata, Paulo, Cris, Marcivan, obrigado pela escuta aí das falas de vocês, foi uma oportunidade bem importante para a gente conseguir aterrissar no que eu vou mostrar aqui. Eu trouxe algumas imagens, né, para a gente conseguir ilustrar um pouco quais são essas ruas que a gente pode construir, muito mais do que as ruas que a gente, né, vê hoje nas nossas cidades. Que ruas são essas, né, e o que a gente está dizendo quando a gente usa o termo ruas completas, né? Bom, primeiro, contar um pouquinho de onde eu venho. O WRI é um instituto de pesquisa com atuação global. Aqui no Brasil, nós temos escritórios em São Paulo e em Porto Alegre, e nós atuamos com o intuito de tornar a vida das pessoas melhor, né? Então, nós atuamos tanto no programa de clima, então, trabalhando questões referentes a emergências climáticas, também atuamos para regeneração florestal, com questões relacionadas à mudança do solo e agricultura, e, no caso, no programa de cidades, nós trabalhamos para que as pessoas tenham acesso a oportunidades e que elas consigam ter uma vida, né, em um ambiente mais resiliente, né? Então, a gente, né, já estava falando aqui da vegetação, das árvores, da importância disso, né, de ver como cada vez mais as nossas cidades elas não estão preparadas para enfrentar essa emergência climática que a gente está vendo, e nós, como Instituto de Pesquisa, trabalhamos aí com parcerias com instituições privadas, com governos, né? Temos uma parceria também com o governo federal, governos estaduais, cidades e instituições de pesquisa e ensino para promover aí mudanças no nosso território, né? Então, para a gente começar, eu queria fazer uma provocação que rua é tudo que eles falaram e rua também é muito mais. Rua hoje é o nosso principal espaço livre, né? Se a gente for pensar que a maioria da população mora em cidades e grandes centros, a maioria da população não tem acesso a espaços abertos que não sejam
ruas, parques, praças. Então, esse espaço urbano, né, essas veias da nossa cidade, elas elas não só nos conduzem, mas elas também são os nossos espaços de estar, né? Tem muita gente que só vai tomar banho de sol quando está caminhando na rua, né? E a gente sabe a importância do sol para as nossas vidas, para a nossa saúde. Tem gente que o exercício físico é se deslocar até um ponto de ônibus, até uma estação de metrô, né? Então, a rua ela tem uma função muito maior que apenas o deslocamento, né? Ela tem uma função de convívio, de estar, de lazer. Rua hoje é onde a gente brinca carnaval, rua hoje é onde a gente usufrui da cidade através de comércios, por exemplo, através da arte, né? A gente tem grafite, a gente tem escultura, a gente tem a natureza, né, que nos possibilita viver esse espaço. Então, a gente tem que parar de encarar a rua como apenas um serviço que nos leva de um lugar para outro e entender que esse é o nosso principal espaço de convívio em sociedade, né? A gente vive num ambiente que o convívio em sociedade está cada vez mais restrito, porque nós estamos inseridos numa sociedade que nos faz termos ruas como essa, onde a poluição atmosférica hoje é um dos principais casos de mortes de crianças no mundo inteiro, né? A gente tem ruas, né, que são o nosso caminho de acessibilidade ao transporte coletivo, ao deslocamento, ao acesso aos espaços da cidade, e a gente sabe hoje que cada vez menos o transporte coletivo tem sido incentivado e tem sido utilizado, né? A gente viu uma redução significativa nos últimos anos dos passageiros do transporte coletivo, né? A gente também sabe que hoje a rua, globalmente, é a principal causa de mortes de jovens entre 3 e 29 anos. Né? Globalmente, no Brasil é a segunda maior causa, né? Então, a gente também está falando de segurança viária, né? A gente falou de segurança pública, mas também tem uma questão de segurança viária. A gente sabe hoje também que a situação que a gente tem nas nossas cidades, né, são de ruas que são preparadas para apenas um tipo de mobilidade, né? Quando a gente tem que pensar de uma maneira global, como nós podemos ter ruas, né, que vão aí servir a todos os usuários, a todas as pessoas, né, independente da sua idade, independente da sua dificuldade de locomoção, independente da região onde ela viva nas cidades. E um outro fator muito importante que a gente destaca é que a gente também observa que cada vez menos a rua tem sido tida como um espaço de lazer e convivência. Isso se reflete na diminuição do uso desse espaço para atividades físicas e no aumento aí de índices de, né, falta de aproveitamento, né, desse espaço como espaço de estar, lazer e atividade física, né? Então, só trazendo algumas ideias do que é, então, essa rua completa, né? Então, essa rua completa é uma rua que é para todas as pessoas. Uma rua completa é uma rua acessível, é uma rua saudável e sustentável, é uma rua segura e é uma rua, né, confortável, acessível. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala assim de PCDs, de pessoas com deficiências, mas a gente também fala de acesso a oportunidades. Como eu vou sair de onde eu moro para acessar as mesmas oportunidades? A pessoa que sai da Zona Norte tem que ter a mesma oportunidade da pessoa que mora na Zona Sul, da mesma oportunidade que a pessoa que mora no centro. Então, a rua tem que ser acessível para que as pessoas tenham acessibilidade e também acesso a oportunidades. Da mesma forma que a rua tem que ser segura, tanto em termos de segurança pública, quanto em termos de segurança viária. A gente fala muito pouco sobre isso, mas por dia, no Brasil, o número de mortes no trânsito é abismal. Quando a gente vê um acidente aéreo, por exemplo, né, um avião cai, a gente se choca. Imaginem quantos aviões caem em número de sinistros de trânsito no Brasil, de pessoas que morrem. Hoje a gente está vivendo uma epidemia de mortes no trânsito, né? A gente trabalha também com a CEMOB, do Ministério das Cidades, e com a CETRANS, do Ministério dos Transportes
para exatamente encaminhar essas questões também relacionadas a sinistros de trânsito, né? E também a rua ela tem que ser um ambiente confortável. Não adianta eu ter um conforto apenas em alguns lugares da cidade, eu tenho que garantir que as pessoas se desloquem com conforto e acessibilidade, e também conforto ambiental, vegetação, áreas verdes, sombreamento, né? Aqui a gente tem um exemplo de Buenos Aires. Nós trabalhamos muito com a cidade de Buenos Aires, em um projeto junto com a iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, mas isso poderia ser qualquer cidade do Brasil, né? Aqui a gente tem um cenário de uma via onde o grande espaço destinado a ela é para veículos, né? A gente tem esse mar de asfalto, que a gente chama, que é essa área onde não há espaço para pedestres. As linhas de desejo são essas setas que vocês estão vendo, que é o pedestre se deslocando, né, num lugar que é perigoso, num lugar que não tem acessibilidade, num lugar que ele pode sofrer um sinistro de trânsito, e estacionamentos, aí, inclusive, em lugares, né, não muito regulares, não muito recomendados, como aqui no caso das esquinas. E o que a gente imagina como uma rua completa é essa situação. Aqui foi uma intervenção, né, na cidade de Buenos Aires, uma intervenção simples, né, com alguns elementos construídos, e o urbanismo tático, que é essa estratégia que a gente utiliza pintura, né, e alguns elementos como vasos e balizadores para criar ambientes de estar e ambientes mais confortáveis e seguros para as pessoas, e a gente consegue ver, né, uma mudança total no uso desse espaço, inclusive, né, como ele fica mais vivo, mais alegre, mais bonito, mais colorido, né? E isso é alinhado com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana do Brasil, que ele nos traz esse triângulo aqui invertido, onde a gente tem que mudar, né, a nossa perspectiva em relação às ruas. Todos os modos de transporte têm que ser considerados, é fato, desde o veículo motorizado individual, até a logística de carga, transporte coletivo, entregas, até a gente chegar nas pessoas que são as prioridades, os pedestres, os ciclistas, quem utiliza a mobilidade ativa, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, que são as crianças e as pessoas idosas, né? E ali do lado a gente tem um antes e depois, né, dessa pirâmide, né, repensada na cidade de Fortaleza, né, a cidade de Fortaleza, que é uma referência bem importante aqui no Brasil em termos de mobilidade urbana, né? Então a gente traz aqui esse conceito de ruas completas, né, que ruas completas são aquelas ruas que elas atendem à vocação do espaço, né? Então são ruas que vão permitir que todas as pessoas se desloquem, né? Então, seja de bicicleta, seja a pé, seja de veículo motorizado, seja de transporte coletivo, dando, né, claro, ênfase àqueles modos onde as pessoas são mais vulneráveis, onde as pessoas se desloquem com segurança viária, né, de uma maneira segura e confortável, e onde haja esse estímulo do pertencer à rua, né? A gente tem ali, por exemplo, na imagem de referência, um café, uma loja, um parklet, né, que é essa ampliação de calçada, porque a gente até traz como referência Jane Jacobs, que é uma jornalista e urbanista estadunidense, que ela fala, né, a gente tem que trazer os olhos para a rua, a gente tem que fazer com que as pessoas voltem a utilizar a rua, e elas, né, utilizando a rua, vão trazer mais segurança, mais oportunidades, mais conforto e mais moradia. Então, só para a gente fechar aqui a apresentação, vou mostrar um pouco desse trabalho que o Carlos Eduardo falou. Eu sei que o tempo já está estourando, mas vou passar aqui dinamicamente. A gente trabalha há alguns anos com o tema de ruas completas. Tivemos essa rede de ruas completas no Brasil, que ela se desenvolveu entre 2017 e 2021, onde várias cidades brasileiras, né, nesse projeto em parceria que tivemos com a FNP, tiveram aí a oportunidade de se capacitar e transformar ruas das suas cidades, né? Então tivemos experiências bem-sucedidas em Niterói, né, uma transformação bem considerável do espaço destinado para mobilidade ativa. Porto Alegre também a gente teve um trabalho bem interessante de urbanismo tático com mutirão e redesenho viário. Na cidade de Salvador, uma intervenção construída que reduziu a zero o número de fatalidades
cidades nessa via. Em São José dos Campos, também uma área central, onde os comerciantes foram super envolvidos e viram aí seus negócios ampliarem aí, em termos de espaço e oportunidades e ofertas. E, atualmente, nós trabalhamos com a rede Ruas Completas São Paulo. É uma rede no âmbito da iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global. Ela vai até o final desse ano, né? Além de nós e da iniciativa Bloomberg, temos a Vital Strategies, temos o Instituto Cordial e a FNP participando dessa rede. E só para vocês verem o que está acontecendo hoje no Estado, né? A gente vê mudanças aí nessa área, por exemplo, que é uma praça com uma escola, né? Onde houve todo um redesenho urbano com aí, o espaço dedicado para a mobilidade ativa. Em Diadema, um projeto muito interessante, que é o programa Rua da Gente, que trabalha em regiões periféricas da cidade, trazendo vida para esses espaços, né? Várias intervenções aí de readequação viária para trazer aí espaços de lazer em periferias da cidade. Registro também em uma cidade menor, para dizer que não é só em cidade grande que a gente pode fazer isso, onde foi feito todo um trabalho no entorno de um centro cultural da cidade. E também Campinas, é uma cidade aí onde a gente vem atuando com bastante força, que é uma área de entrada da área central da cidade, que tem vários equipamentos e várias clínicas de saúde, onde foi aí remodelado para que as pessoas tivessem mais acessibilidade nesta área. Essa foi a primeira fase, já evoluiu para uma segunda fase com uma aceitação muito grande aí da comunidade, mostrando que quando a gente tem mensuração de resultados e que quando a gente tem exemplos de boas práticas, que não são só de fora do Brasil, a gente consegue aí construir cidades com ruas mais seguras, mais acessíveis e mais confortáveis para todas as pessoas. Muito obrigado. E qualquer coisa, estou à disposição. Beleza, Reinaldo. Reinaldo, é importantíssimo a gente ter conhecido. Eu até me penitencio de não ter conhecido antes. Todo esse trabalho tem muito a ver com tudo que a gente pensa, faz, pretende fazer. Você viu a rua que a gente fez, esse lugar. Tinha algumas ali que parecia que eram foto da rua nossa. Pai, não vou soltar mais da tua mão, não, tá? Bom, a rua de vocês está bem alinhada com o que a gente está vendo aí, que as cidades estão começando a repensar. Eu tinha deixado o QR Code aqui, mas depois eu posso pedir para colocarem o link de novo. Aquele QR Code tem a publicação, essa também que o Carlos Eduardo comentou. Tá? Beleza. Bom, o nosso Ministério da Cidade deve ser o ministério com maior amplitude de atribuições do governo federal. Até por isso ele se divide em Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Secretaria Nacional de Periferias, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Só um comentário bem rápido aqui, Carlos. Lógico. Nós tivemos um overbook com o ministro Jader, né? Tanto convite que a gente fez. É verdade. Ninguém manda ter tantas secretarias assim, né? Cristiano, todas essas secretarias buscando estabelecer claramente programas e políticas públicas aderentes, cada uma à sua área, né? Eu pergunto, Cristiana, quando jogamos o foco na melhoria das nossas ruas, não estaríamos criando uma convergência de ações entre todas essas secretarias? É isso que eu queria ouvir de você agora, Cristiano. Bom, muito obrigada, Carlos, obrigada, Renato, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, nessa mesa tão rica, e poder debater um tema tão primordial para a gente, né? Essa sua pergunta, eu vou te responder agora na minha apresentação, que é exatamente o que a gente tenta construir na nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aqui você já apresentou a estrutura do Ministério, né? E eu coloquei ali em amarelinho aonde eu estou representando, que é a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Nós temos as outras 4 secretarias, inclusive a Secretaria de Periferia, né, que foi, com o novo Ministério das Cidades, foi criada, que não existia antes na estrutura do antigo Ministério das Cidades.
E aí a gente vê exatamente as caixinhas, né? A mobilidade, está muito claro qual a função, o saneamento, a habitação, periferia também, os territórios periféricos, e vem o desenvolvimento urbano. O que é isso? É exatamente a junção de todas essas ações dentro de um espaço, ou seja, dentro de uma rua. Né? A gente olha a rua, a gente quer que ela tenha mobilidade, que ela tenha habitação, que ela tenha comércio, que ela tenha acessibilidade, que ela tenha espaços públicos de lazer, que ela tenha tudo isso naquele território, naquele espaço definido, para que a gente possa usufruir daquele espaço com propriedade. Né? Então, com isso, nós, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, criamos um programa no nosso PPA, que é o programa Cidades Melhores. Qual que é o objetivo desse programa? Reduzir desigualdades socioterritoriais mediante desenvolvimento urbano integrado, democrático, acessível, inclusivo, sustentável, por meio de políticas de planejamento urbano, gestão e projetos urbanísticos. Dentro desse programa, nós temos alguns objetivos específicos. Promover o desenvolvimento institucional dos entes federativos, apoiar o planejamento e gestão urbana e qualificar áreas urbanas organizadas. Então, o que vem como nosso objetivo principal ali? O desenvolvimento urbano integrado. No decorrer desse com a recriação do Ministério das Cidades, nós trabalhamos muito esse conceito, junto com a nossa cooperação alemã, que está aqui, o Daniel, nosso colega, que trabalhou muito intensamente nesse conceito de desenvolvimento urbano integrado, que é exatamente para mostrar que a gente não precisa pensar caixinhas separadas. A gente tem que pensar todas as ações que aquele espaço precisa de forma integrada, que isso vai trazer realmente o benefício para a rua, o benefício para o espaço público. Né? Então, qual o conceito que nós construímos disso? É um processo coordenado de articulação de políticas públicas, planos, programas e projetos setoriais nas cidades, de integração multinível, de melhoria de desenho urbano em um determinado território, de modo a viabilizar a urbanização inclusiva, resiliente, próspera e sustentável. Com isso, o que a gente almeja? Alcançar um melhor resultado ali. A rua vai estar realmente atendendo a todas as faixas etárias, a todas as características de qualquer pessoa. Né? A pessoa vai estar tendo como comprar uma coisa naquela rua, como ter um lazer. Por exemplo, você comentou, os antigos jogavam futebol na rua. Por que os novos não jogam mais futebol na rua? Então, tem que ter esse espaço, né? Tem que ter esse momento de lazer na rua, momento de se encontrar, de socializar. Para isso, a gente precisa também dessa integração multinível. A gente precisa de ter diversos segmentos da sociedade participando daquela rua, que foi importantíssima essa pesquisa que a Renata fez, né, de ouvir todo o cidadão, o que aquela rua precisa, o que realmente, qual a necessidade dela. E aí, com isso, a gente tem alguns programas que a gente consegue financiar esse tipo de intervenção. Né? Nós temos o programa Procidades, que é um programa de financiamento com recursos do FGTS, que ele quer realmente requalificar os espaços públicos. Ele atende todas essas caixinhas que a gente colocou, mobilidade, habitação, saneamento, tudo integrado no espaço, dependendo do que o espaço necessita. Então, nós temos esse programa para ofertar para as cidades. Ele é um programa que tem não oneroso, né? Financiamento oneroso, desculpa. Ele tem 1,6 bi ao ano. E, infelizmente, nem todos os municípios têm a capacidade de endividamento. Então, a gente depara aí com esse problema de não conseguir alavancar da forma que a gente gostaria e realmente qualificar nossas ruas e o espaço das cidades com esse programa, porque o benefício dele é muito promissor, mas nem todas as cidades têm a capacidade de endividamento para isso. E a gente trata com 2 modalidades nesse programa, que é a reabilitação de áreas urbanas,
E a modernização tecnológica, que a modernização tecnológica ela também deve estar integrada nesse espaço. Né? A gente tem que trazer iluminação, sensores, segurança, tudo isso, a tecnologia pode contribuir para esse espaço Wi-Fi, né? Conectividade. Uma pergunta? Por favor. Empolguei com tudo aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Esse tipo de recurso, ele é destinado a prefeituras? Pergunto se o empreendedor pode acessar o recurso para melhorar a rua, melhorar o empreendimento dele, ou um conjunto de empreendimentos, se existe um mecanismo para a gente acessar e qual taxa de juros está. Ou isso, né, Celso? Para ser bem técnico aí, obrigado. Vou te responder agora no próximo slide. Bom, aqui é só colocando, se essa rua fosse minha, que esse nome é maravilhoso, com todas as intervenções. E vou te responder, não nesse, no próximo. Esse aqui é o que a gente atende, que eu já falei, né? E tem um detalhe muito importante que eu quero ressaltar nesse slide, que é a gente consegue financiar o projeto. Porque também outra grande dificuldade das prefeituras, fazer o projeto, né? Normalmente as prefeituras não têm técnicos, não têm arquitetos, não têm engenheiros disponíveis, então a gente consegue financiar o projeto dentro desse programa. Aqui eu trouxe alguns modelos, por exemplo, uma cidade pequenininha de Itapecurumirim, no Maranhão, que foi também uma parceria junto com a GIZ. A gente fez um projeto de mentoria para o desenvolvimento urbano integrado. E olha a transformação da rua, uma rua pequenininha, onde foi arborizada, com pedestre, com tudo, e ciclovia, ciclofaixas, iluminação. Então, nem sempre tem que ser uma intervenção grandiosa para melhorar a qualidade de vida. Aqui é um projeto de Uberaba, que foi nesse mesmo trabalho. Nós tivemos lá sábado com a prefeita, lançando esse projeto. Eles estão iniciando a revitalização do centro histórico de Uberaba. E aí, sim, revitalizando as ruas, trazendo calçadas, trazendo toda essa infraestrutura que a rua precisa, além de um retrofit, de revitalizar espaços históricos que estão abandonados, esvaziados, né? Levar habitação de interesse social, se for o caso. Aqui, as cidades inteligentes, o que a gente pode estar atendendo, que tem a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né? Que foi lançada também no Ministério das Cidades, então tudo voltado para cidades inteligentes, a gente pode estar atendendo e financiando dentro desse programa. Aí eu te respondo a sua pergunta. O setor privado pode sim solicitar esse recurso desse programa para contribuir nas ruas, nos espaços públicos da cidade. Pode ser estados, municípios, Distrito Federal, consórcios, entes privados que possuam projetos ou investimento em área de desenvolvimento urbano, desde que autorizados pelo setor público. Certo? Então, a gente pode contar aí com o setor privado. As taxas. Nós temos 48 meses para iniciar, 20 anos para pagar, 6% ao ano são taxas extremamente atrativas, podendo ser acrescida a 3%, caso, que seria a taxa do agente financeiro. Né? O agente financeiro pode ser tanto a Caixa, que é parceiro aqui do evento, como outros agentes financeiros homologados pela Caixa. Garantia da União. Garantia da União. O empreendedor tem que oferecer garantia? O empreendedor tem que oferecer e qual o garantia. percentual? 100%, 130%, você tem ideia? 100%. 100%. 100% do valor. Isso. Agora, tudo isso é negociável com o agente financeiro. Entendeu? Essa parte de crédito é negociável com o agente financeiro. Eu vou até aqui, ó, eu tenho as etapas que são cumpridas. Existe um sistema, que é o sistema do Procidades, no próprio site do Ministério, né? E esse sistema, a prefeitura ou ente privado vai cadastrar a proposta, não precisa ter projeto, pode ser só uma carta consulta, né, uma intenção.
E nós, do Ministério, somos o gestor da aplicação. Então, a gente escreve as diretrizes desse programa. Nós desenhamos esse programa pensando na requalificação dos espaços públicos da cidade. E a gente vai enquadrar as propostas dentro desse programa. Depois de enquadrar, vai para o agente financeiro. Aí vem a negociação de capacidade de endividamento, de garantia. Então, aí é uma negociação direta com o agente financeiro. Isso aí. Recurso FGTS. E depois, o agente financeiro validando a proposta é selecionada e publicada no Diário Oficial pelo Ministério das Cidades. Então, é um processo que dura, no máximo, 1 ano, mas a gente, normalmente, finaliza ele com mais rapidez, com mais agilidade. Tem os normativos aí, se vocês quiserem conhecer depois. E nós temos também uma ação específica do Orçamento Geral da União, que traz essas mesmas características e as mesmas diretrizes. Porém, não temos recurso. É aquela realidade, né, que a gente vive hoje. Então, acaba que a gente atende muito através de indicações de emendas parlamentares. Então, as emendas podem indicar uma requalificação de uma rua, né, e aí a gente consegue atender dentro da nossa secretaria através dessa ação. Também pela plataforma Transfere Gov. Essa ação com recurso AGU não pode o setor privado já não pode solicitar. Aí é só consórcios, estados, municípios e Distrito Federal. Com isso, com esse entusiasmo desse nome, que meu tempo já acabou, daqui a pouco o Carlos Eduardo briga comigo, a gente trouxe aqui um convite para a CEBIC, para fazer uma parceria conosco, para a gente construir junto algumas metodologias do privado, conseguir contribuir para as ruas da cidade, conosco, com o Ministério das Cidades, a gente fazer um estudo sobre isso. Então, eu trouxe aqui um documento em nome do ministro, para vocês lerem, avaliarem, da gente trabalhar junto e transformar as ruas das cidades. Está fechado o negócio, não está, pessoal? Eu trouxe até o poema aí, do Paraíso, né, que é o que a gente pretende para as nossas ruas. Então, eu trouxe aí uma minuta para vocês avaliarem. Está aprovado. Aprovado. E a gente construir juntos aí, município, governo federal e o setor privado, uma metodologia para melhorar nossas cidades. Se essa rua fosse minha. Essa rua agora é nossa, né? Muito obrigado e já está aprovado. Vamos assinar. Tem do lado. É muito importante a gente ver isso. E pessoas aqui que conhecem o BNH, né? Está aqui o Celso Petrucci, que conheceu o BNH. Nós tínhamos esses acompanhamentos muito bem feitos por ele e que, infelizmente, por uma canetada, por um problema apenas político, foi extinto o BNH e a gente se perdeu nas nossas cidades. Isso eu fico muito satisfeito de ver e que queremos, que é uma coisa mais importante para o CODESE, são políticas públicas perenes. Então, estão de parabéns com essa iniciativa. Eu queria aproveitar aqui que nós vamos ter um painel aqui ao lado sobre o trabalho que o CODESE desenvolveu lá no Distrito Federal. Nós estamos aqui com o nosso secretário de governo, Zé Humberto Pires. Você podia levantar aí, Zé Humberto. O Zé Humberto é um empresário que foi signatário do CODESE no primeiro momento, enquanto empresário, e hoje é o nosso secretário de governo, que tem sido um grande parceiro do CODESE nas nossas políticas. Está aqui também o nosso presidente, Leonardo Ávila. Levanta aí, Leonardo. Tem feito um brilhante trabalho, dando... Ok, Paulo. E eu queria só fazer uma observação, aproveitando a presença aqui do Zé Humberto, que lá no Distrito Federal nós temos um programa, Adote uma Praça. E, recentemente, várias empresas têm feito, é recurso
privado em área pública. E agora nós acabamos de fazer um empreendimento lá no Gama, a minha empresa, Combral Construtora Brasília. Nós fizemos um empreendimento lá no Gama e adotamos toda a quadra, com acessibilidade, com paisagismo, com equipamentos públicos. Então, é um projeto do governo federal que tem dado muito certo. Então, é só para poder mostrar que a gente... Um exemplo, né? Beleza. Obrigado, Paulo. Eu só pediria agora para a Renata, oficialmente, entregar a pesquisa que deu fundamento a esse painel do Cessa Rua, feito pelos jovens, ouvindo mais de 1.700 pessoas em todas as regiões do país, e está traçado ali o perfil das respostas. Por favor, Renata. Eu vou entregar, então, agora, para o Ministério das Cidades, uma pesquisa feita pelo Grupo CEBIC Jovem, né, em que a gente coletou das pessoas como que é a rua delas, né, em relação a saneamento, iluminação, a todos os itens de uma rua, e também o que elas esperam para uma rua ideal, o que deveria ter nessa rua. E espero que isso ajude nessa metodologia aí que vocês estão empenhados a criar a partir de agora. Presidente Renato. Queria agradecer essa pesquisa. Com certeza vai nos ajudar a melhorar ainda mais nossos programas. Obrigada. Bom, a gente vai encerrando esse painel. Eu vou aproveitar uma frase de um amigo meu que está ali no celular, Rafael Sack. Acho que foi numa posse dele. Você teve uma frase que me marcou bastante. Você dizia: tem determinadas ações que justificam, em boa medida, a nossa existência e todo o nosso trabalho. Eu estou meio emocionado, eu não vou esconder essa emoção, porque eu estou orgulhoso dela. E, Cristiano, tenho certeza que a gente está criando um novo programa, como tem o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos criar o Se Essa Rua Fosse Minha. Obrigado a todos e estamos juntos nessa parada.